Prezados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Quero, em primeiro lugar, externar a minha gratidão a Deus pela honra e o privilégio de estar convosco e participar destas celebrações. Meu cumprimento especial, pastor Joel, pastor presidente desse trabalho, a quem agradeço a amizade, a gentileza e a recepção, e cumprimento sua esposa, irmã Baby, nossa gratidão a Deus por esse casal, nós os amamos em Cristo Jesus. É uma alegria estarmos aqui, tanto eu quanto minha esposa, que me acompanha. Nós agradecemos o carinho do irmão, da sua esposa e toda a igreja do Senhor. E na pessoa do pastor Joel Freire, cumprimentar então todos os demais obreiros, líderes e as suas esposas aqui reunidos nesta noite. Também meu cumprimento, pastor Leles, é uma alegria revê-lo, uma gratidão a Deus pela sua vida, pastor Ailton Júnior, a irmã Cristiane, nossa gratidão a Deus pela vida dos nossos queridos irmãos. Amados, enquanto nós estamos então em pé, eu vou pedir a ajuda dos irmãos da mídia. Nós vamos fazer uso de alguns slides para administrar melhor o nosso tempo, e nós faremos leitura na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, os irmãos da mídia podem fazer a projeção na tela, e nós vamos fazer a leitura do texto, de acordo com a versão da Almeida Revista Corrigida. Já está aí na tela, os irmãos podem acompanhar a leitura comigo. O texto diz, capítulo 4, versículos de 1 a 5, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu vou ler o versículo de número 1, eu peço à igreja para ler o versículo 2, e assim vamos sucessivamente até o versículo 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. A igreja? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Juntos, mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Ainda em pé, amados, nós temos um tema para esta reflexão. Vamos ler juntos? 1, 2 e 3. Influência relevante. Como a igreja pode influenciar? Quem concorda diz amém? Amém. Podeis tomar o vosso assento, meus irmãos. Muito obrigado pela cooperação de todos. Nós colocamos aqui no slide também o nosso endereço do Instagram para os irmãos que quiserem orar e interceder pelo ministério que Deus tem nos confiado e assim nos acompanhar nas atividades e nos trabalhos. Eu quero apresentar aos irmãos, em virtude do tempo que nós precisamos cumprir, um pequeno sumário da nossa reflexão. Vou pedir à mídia para me ajudar, projetando aí na tela. Quem está de posse do material apostilado está na página de número 6. Nós faremos, então, a introdução deste tema. Está aí, portanto, na tela. Teremos uma introdução geral. E os irmãos podem ler para mim, por favor, o que diz o ponto 1, 1, 2 e 3. E o 2? São esses dois subpontos que vamos abordar hoje e depois continuaremos ao decorrer do evento. Veja na tela seguinte, amados, eu trago para os irmãos uma
Uma síntese introdutória dessa introdução geral. Aqui eu trago uma informação para nós nos situarmos historicamente e fazer a contextualização da segunda carta a Timóteo que acabamos de ler. Ela faz parte daquilo que a teologia chama de Corpus Paulinum, ou seja, é o conjunto de livros que foram escritos pelo apóstolo Paulo sobre a inspiração do Espírito Santo. Nós temos 27 livros do Novo Testamento e o apóstolo Paulo é o autor de quase metade deles. 13 das epístolas são de autoria do apóstolo Paulo. E ele foi então escolhido por Deus para sistematizar a doutrina cristã. É por meio dos escritos do apóstolo Paulo que nós temos, por exemplo, o desenvolvimento da teologia paulina e da teologia sistemática. Não apenas de Paulo, mas ele tem uma contribuição maior. É Paulo quem nos ensina sobre soteriologia, a doutrina da salvação, termos como eleição, predestinação, justificação, são termos comuns no apóstolo Paulo. É Paulo quem trata sobre questões da antropologia, também da amartiologia, do estudo do homem. É Paulo quem nos faz abordagem de temas escatológicos, como, por exemplo, carta aos Tessalonicenses, também carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo é, portanto, aquele que Deus levantou para sistematizar, repito, a doutrina cristã. E dentro desse corpus paulinos, ele escreveu 3 cartas pastorais. A primeira e a segunda carta a Timóteo, que era pastor em Éfeso, e uma outra carta a Tito, que era pastor em Creta. E nesta carta em especial, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela tem, de acordo com os estudos teológicos, ela tem um tríplice propósito. Ela tem um tom solene, porque é uma carta de despedida. É a última carta que Paulo escreve. Ele está preso. É a sua segunda prisão em Roma. A Bíblia registra 5 prisões de Paulo. A primeira prisão foi em Filipos, por ocasião da segunda viagem missionária, acompanhado de Silas, lá no ano 50 da era cristã. Uma segunda prisão em Jerusalém, no ano 57. Depois, uma terceira prisão em Cesareia, no período entre 58 e 59. Depois, uma prisão em Roma, entre os anos 59 a 61, aproximadamente. E ele foi solto dessa primeira prisão. E essa primeira prisão, ele tinha sido acusado de profanar o templo em Jerusalém. E ele apelou para César. E lá, nesta primeira prisão, ele foi tratado com brandura, porque a acusação era de questão religiosa, do rito judaico, com o que Roma não se importava muito. De modo que Paulo foi autorizado a ter uma prisão domiciliar. Ele ficou preso 2 anos numa casa alugada, e a igreja de Filipos pagava o aluguel, sustentava o apóstolo Paulo ali. E é dali que ele escreveu as chamadas cartas da prisão, escreveu aos Colossenses, Filipenses, Efésios e também Filemão. E ele foi solto, foi absolvido porque era uma acusação religiosa. Mas ele foi preso de novo, uma segunda vez, no ano 66, e aí a situação era complicada. Ele não está sendo mais acusado de profanar o templo em Jerusalém. A questão não é mais de ordem apenas religiosa, interna do rito judaico. Ele está sendo acusado pelo Império Romano, porque Nero é o imperador. E de acordo com o historiador Tácito, quando Nero incendiou Roma, uma única cidade não foi atingida pelo fogo, que era a cidade ou o bairro habitado pelos cristãos. E o líder dos cristãos era Paulo. E então, Paulo é acusado de promover uma sedição, de ser o líder dos cristãos. Nero tinha ódio dos cristãos. Ele declarou que a religião cristã não poderia sobreviver. E agora Paulo é acusado de crime contra o Estado.
E é bem diferente agora. Ele não está mais numa casa alugada, ele está agora no calabouço, ele está numa prisão. A Bíblia diz que, inclusive, nessa segunda prisão, os irmãos não sabiam onde Paulo estava preso, de modo que eles procuraram. Epafrodito, por exemplo, andou em Roma de cela em cela, de cadeia em cadeia, procurando onde estava Paulo preso, e é nesta circunstância que ele escreve a segunda carta de Paulo. Tem a segunda carta a Timóteo, tem um tom solene, um tom de despedida. Ele diz a Timóteo: olha, estou sendo oferecido por aspersão, eu estou me preparando para a partida. Mas ele vai dizer a Timóteo: olha, não se preocupe comigo, porque combati o bom combate, aleluia, acabei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa da justiça me está preparada pelo justo juiz. Aleluia. Ela também tem um tom afetivo. Ele trata Timóteo com brandura. Ele diz: meu filho amado, você que tem seguido as minhas pisadas, você tem que ter observado a minha maneira de viver, você que tem exercido a fé que primeiro habitou na tua avó Lloyd, depois na tua mãe Eunice, e também habita em você, você que conhece as Sagradas Letras desde a meninice, e dentre outros temas. E o terceiro tom, que toma metade, quase mais da metade da carta, é o tom exortativo. A preocupação de Paulo com a igreja, a preocupação de Paulo com a relevância da igreja, a preocupação de Paulo com a importância da igreja. Então ele escreve essa carta por volta do ano 67 da era cristã, pouco tempo antes de ser decapitado em Roma, por causa do evangelho. Vejam, eram duas prisões em Roma. Uma, acusado por questões doutrinárias, querelas judaicas, da qual o Estado não se importava. Era uma briga interna. Mas quando ele é acusado pelo Estado de, por ser cristão, estar provocando uma convulsão social, acusado injustamente, ele vai para a prisão. Lá é decapitado, e o apóstolo Paulo então vai descansar na eternidade. E é sobre esse contexto que quero então refletir com os irmãos. Veja, esse é o Corpus Paulinus. Temos a segunda carta de Paulo, escrita, como dito, aqui por volta do ano 66, 67. A carta tem 6 preocupações essenciais, e eu quero pedir aos irmãos para repetirem depois de mim. Diga assim: preservação da sã doutrina, necessária centralidade da palavra, perigo dos falsos mestres, perigo do esfriamento espiritual, imprescindível perseverança no ministério e realidade da rejeição bíblica. Então deixe-me aqui, amados, andar rápido. Conjuro-te, pois, diante de Deus, é o versículo de número 1 do capítulo 4 que lemos. O verbo conjurar, no termo grego, transmite a ideia de solene obrigação. Paulo está dizendo, em outras palavras, a Timóteo o seguinte: eu te exorto, eu te chamo à realidade, acerca do teu chamado divino, acerca da tua responsabilidade ministerial e o teu compromisso inadiável com a verdade. Conjuro-te. Aparece no Novo Testamento essa expressão 15 vezes, nesse sentido, de solene obrigação. No mesmo aspecto em que Paulo escreveu, por exemplo, a sua carta aos Coríntios, no capítulo 9, verso 16, a primeira carta, ele disse: olha, se eu prego o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois é-me imposta esta obrigação, eu tenho esta responsabilidade, eu recebi de Deus este compromisso, e ai de mim, se eu não pregar.
Então, amados, se nós queremos uma igreja relevante que possa influenciar, precisamos todos lembrar que a palavra de Deus nos conjura ou nos exorta a ter o compromisso com a verdade revelada na palavra de Deus. Aí ele diz assim: pregues a palavra. Olha, essa expressão, ele diz: conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que pregues a palavra. Veja que a exortação, a obrigação solene que ele tem é para com Deus, é para com Cristo. Não é uma mera obrigação apenas com os seus ouvintes, mas sobretudo o compromisso dele é com Deus e com Jesus Cristo. E então Paulo diz: pregue a palavra, não o que você acha, não o que você pensa, não imita a sua opinião, não dê o seu parecer, não envolve o seu pensamento com filosofias ou ideologias. Não é o que você acha, nem o que você pensa, nem o que disseram, nem o que lhe contaram, mas sim aquilo que está escrito na palavra de Deus. Pregue a palavra. Tenha o compromisso com a verdade. Quando Paulo escreve a Timóteo, várias vezes ele vai dizer a ele isso. Ele vai dizer: olha, Timóteo, persista em ler, persista em exortar, persista em ensinar. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado da doutrina. Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, Timóteo. Amém, amados? Então o nosso compromisso é com a palavra. Por quê? Porque aqui Paulo está preocupado que haverá tempo em que não mais sofrerão a sã doutrina. No texto que Paulo diz a Timóteo: pregue a palavra, ele usa 3 verbos, vamos lembrar? Diga assim: redarguir, repreender, exortar. Então veja que para pregar a palavra é preciso redarguir, que significa convencer os ouvintes do erro, convencer os ouvintes do pecado, admoestar, chamar a atenção, ralhar. Aparece 17 vezes no Novo Testamento com esse sentido: convencer do erro, eleikcho, a expressão grega. Depois ele diz exortar, paraquelo, 15 vezes. Quer dizer o quê? Encorajar, fortalecer, orientar e repreender, mostrar o caminho. Passa o slide seguinte para mim, por favor, os irmãos da mídia. Olha o que diz 2 Timóteo 3,16 sobre isso, e 17. Primeiro, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura é inspirada. Essa expressão é inspirada é do grego theopneutos. Quer dizer, soprada por Deus, inspirada por Deus. Não significa ditado, Deus não ditou, não é psicografia, não é mediunidade. Deus soprou, e cada autor escreveu a revelação que recebeu da parte de Deus, e Deus respeitou a autonomia de cada autor. Cada um escreveu de acordo com a cultura, de acordo com a instrução, de acordo com a sua gramática, escreveu conforme o Espírito lhe
concedeu, mas de um modo tal, essa inspiração foi tão precisa, que cada vocábulo que nós temos no texto bíblico, cada expressão, cada termo, foi exatamente as palavras que o Espírito Santo quis que ficasse escrito para o meu e para o seu conhecimento. Então ela é toda, é o adjetivo, ela é plena, ela é total, toda ela é inspirada, de Gênesis a Apocalipse, nada pode ser retirado, nada pode ser acrescentado, ela é plena. Agora veja, por que Deus inspirou a palavra? Eu grifei aqui as 5 vezes que aparece a preposição para. Então vamos ler comigo, diga assim: para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução, para que o homem de Deus seja perfeito. Esse é o propósito, é a utilidade, é a finalidade. Paulo tinha dito a Timóteo já: pregues a palavra, redargue-as, repreendas, exorte. Aqui ele repete esta orientação no capítulo 13, que antecede esta informação, dizendo que a palavra de Deus nos foi dada nesse propósito. Quando eu ocupo a tribuna no púlpito da igreja, quando eu ocupo a cátedra da escola bíblica dominical, quem está a me ouvir precisa ser ensinado, precisa ser repreendido, precisa ser corrigido, precisa ser instruído para alcançar a perfeição da fé. Quando o culto terminar, eu preciso voltar para casa com aprendizado, eu preciso voltar para casa amadurecido, eu preciso voltar para casa restaurado, renovado. O nosso compromisso no altar não é agradar, não é massagear o ego, não é trazer entretenimento, é pregar a palavra de Deus. Martinho Lutero, em 1517, ele rompeu com o catolicismo, e no dia 31 de outubro ele fixou 95 teses, lá em Wittenberg, na Alemanha. E a tese de número 54, dentre as 95, é a que mais me impressiona. Sabe o que reclamou Lutero na tese 54? Em 1517, ele disse que no tempo dele, há mais de 500 anos, na liturgia da igreja, do culto, havia tempo para tudo, e no espaço pequeno que era destinado ao sermão, os ministrantes ocupavam a maior parte do tempo tratando de indulgências e quase nada de ensino da palavra. Então eu pergunto, amados, será que hoje nós queremos ser uma igreja influente? Será que se Lutero vivesse hoje e frequentasse alguns de nossos cultos assembleanos, ele não ia sair do culto e deixar fixado lá na porta, escrito assim, tese 54. Porque aqui teve tudo, menos palavra. Nós precisamos rever às vezes a nossa liturgia, porque a Assembleia de Deus é pentecostal, mas às vezes em alguns lugares, estou fazendo aqui um comentário amplo da Assembleia de Deus no mundo, nós temos uma liturgia que canta o solo, o dueto, o trieto, o quarteto, o quinteto, o sexteto, canta o coral, canta a orquestra, canta os jovens e as senhoras, e os varões e os novos convertidos. E aí vem a orquestra, e vem um testemunho, e aí o dirigente ainda tem o disparate de dizer, e agora o mais importante do culto, a palavra. Pregador tem 15 minutos.
O louvor é importante, o louvor faz parte, mas nós precisamos restaurar o lugar de primazia da pregação da palavra de Deus no púlpito. Equilíbrio. É preciso tempo para a exposição das Escrituras. E eu me alegro por estar aqui com os irmãos nesse 31º aniversário, onde nós temos a oportunidade de ter tempo para meditar nesta que é inspirada, inerrante, infalível, suficiente palavra de Deus. Aleluia. E aí, Paulo diz a Timóteo: mas haverá tempo que as pessoas não vão mais querer ouvir. Elas vão amontoar para si doutores e mestres para ouvir segundo a sua própria concupiscência. A igreja se tornaria, num contexto contemporâneo, como um mercado. As pessoas vão comprar onde tem promoção, onde está mais barato. E há pessoas que procuram igrejas onde o caminho para o céu foi alargado, mas Paulo orienta Timóteo. Ele diz: mas tu, volta lá no slide anterior, por favor. A mídia, obrigado. Mas tu não vai permitir. Eu te conjuro, te exorto, chama a sua atenção para a responsabilidade que você tem com a palavra. Você vai pregar em tempo e fora de tempo, vai redarguir, vai exortar, vai repreender e vai pregar a palavra, custe o que custar, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pregue a palavra. Aleluia. Somente assim a igreja pode ser relevante. Então veja no slide seguinte, quais os desafios da igreja contemporânea? Diga assim comigo: manter-se fiel, não ceder, ser relevante. Como nós podemos fazer isso? Vamos ao slide seguinte, vamos ganhar tempo. Ora, para manter-se fiel é preciso permanecer firmes na palavra. Para não ceder, não podemos negociar a verdade bíblica. E para ser relevante, nós precisamos servir de modelo ético e espiritual para a sociedade. Então vamos lá ganhar tempo. Próximo slide. Qual é o conceito de ética e moral cristã, que é a proposta da nossa ministração? Ética vem do grego ethos, que quer dizer costume ou hábito. E moral vem do latim mos, que quer dizer normas ou regras. Esse é o conceito. Vamos ver a explicação prática. Pode passar o slide. Então, amados, a ética é como teoria e prática. A ética é a teoria, é o princípio. A moral é a prática. Então, por exemplo, nós temos os 10 mandamentos no decálogo, que tem o princípio ético, exceto o mandamento de guardar o sábado, que não é princípio ético, é um princípio cerimonial, mas os outros 9 são princípio ético. Nós temos o capítulo 5, 6 e 7, que é o sermão do monte lá em Mateus, que também tem o princípio ético. Então o princípio ético diz como devemos agir. Por exemplo, o 9º mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, diz: não dirás falso testemunho. Isso é um princípio ético, o crente não pode mentir. Qual que é a moral, então, desse princípio? Se eu não posso mentir, eu tenho que ter uma prática moral. Se eu sou um cristão e o princípio ético diz que não devo mentir, a minha prática moral será sempre dizer a verdade. Essa é a síntese de ética e moral. E quantas vezes, irmãos, nós os cristãos estamos com dificuldade de manter a ética e a moral cristã? Como vamos influenciar o mundo à nossa volta, se o mundo olha para nós e não vê a ética, não vê a moral? Não é verdade, amados, que muitas vezes nós ouvimos alguém discursar e nós fazemos a avaliação do discurso e falamos assim: esse que está discursando, essa que está discursando, não tem moral.
porque ele conhece o princípio ético, mas não pratica. Veja o que disse Jesus. Bem, vamos adiante, daqui a pouco eu volto nesse tema. Pode passar, slide, amado. Qual que é o fundamento, então, da moral e da ética cristã? É a Bíblia Sagrada. A ética do cristão, o princípio de viver, de andar, de vestir, de se comunicar, o vocabulário, as decisões são todas pautadas na revelação da palavra de Deus. Não é ideologia humana, mas sim bíblica, essencialmente bíblica. Então, se a minha ética e a minha moral se fundamenta na Bíblia, e a Bíblia ela é de autoria divina, que não muda, que não se modifica, que não se altera, a minha ética e a minha moral não relativiza em momento algum, porque a minha cosmovisão é bíblica. A palavra de Deus é imutável, que era pecado no primeiro século, permanece pecado no século 21, e nenhum de nós está autorizado a mudar essa verdade. Agora, qual é o problema? Veja o que Jesus disse. Nós temos um problema, pode passar o slide seguinte. Nós temos um problema que precisamos rever, que é voltar a pregar a palavra, mas a palavra que exorta, que repreende. Porque palavras de autoajuda estão muito comuns. Aqui tem vitória, aqui tem milagre, aqui tem fogo, aqui tem unção, aqui tem poder, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, você vai subir degraus. Eu vejo uma caneta, eu vejo um papel assinado. Amém? Glória a Deus por tudo isso. Mas isto tudo são consequências, são resultado, não são o fim. O fim é a nossa salvação. Agora veja como começa o Evangelho. Mateus 3, 1 e 2 diz: naqueles dias apareceu João pregando no deserto da Judeia e dizendo o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira mensagem do evangelho de arrependimento. Aí veio Jesus, depois de batizado no Jordão, tentado no deserto, Mateus 4,17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem primária, irmãos, do evangelho é arrependimento. Do grego metanoia, quer dizer mudar de mente, mudar a cosmovisão. Eu tinha um pensamento, agora tenho outro. Eu tinha uma atitude, agora tenho a outra. Eu me arrependi da conduta que tinha. Eu agora fui transformado. Eu estava numa direção, tomei outra. Confessei minha culpa, confessei meu erro, abandonei. E a Escritura vai dizer, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: agora quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quando lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, o Pentecostes desce, então a multidão pergunta ao apóstolo Pedro: o que faremos? Qual foi a resposta de Pedro? A primeira: arrependei-vos. Precisamos, amados irmãos, voltar a pregar no púlpito da igreja a necessidade de arrependimento. Aleluia. Se não pregarmos arrependimento, veja o slide seguinte, nós vamos ter uma exortação de Cristo lá em Mateus capítulo 5, versículo 20. Ele disse: olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de nenhum modo podereis entrar no reino dos céus. Veja qual era a condição de entrar no reino: arrependei-vos, porque é chegado o reino, pregava João. Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Pedro: arrependei-vos para entrar no reino. E agora Jesus disse: olha, se vocês não tiverem um comportamento superior ao dos escribas e dos fariseus, vocês não vão entrar no reino. Se a vossa ética e a vossa moral não for superior dos fariseus, não pode entrar no reino. E qual era a ética e moral condenada por Jesus dos fariseus? Mateus 23, 2 e 3. Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Cadeira de Moisés é utilizado como símbolo do lugar do ensino, o lugar da pregação na sinagoga. E quem tinha essa responsabilidade, os ministros de então, eram escribas e fariseus. E olha o que Jesus disse:
Todas as coisas, pois, que eles vos disserem, que observais, observai-as e fazei-as. Jesus disse: eles estão pregando, estão ensinando, eles conhecem o princípio ético, mas tem um porém: não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pregam e não vivem, anunciam e não praticam, exigem dos outros, mas não demonstram com a sua vida diária o testemunho. Amados e queridos irmãos, a nossa voz pode ser ouvida, o nosso discurso pode ser propagado, mas as nossas ações falam mais alto do que as nossas conversas e diálogos. Aleluia! Há um ditado popular verdadeiro que diz: palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Aleluia. Então, a ética e moral cristã é bíblica. A cosmovisão cristã, vamos andar rapidamente. Mateus 6, 22, 23, a Bíblia diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá ou será tenebroso. Está falando da cosmovisão cristã. Veja no slide a seguir. A cosmovisão são os olhos. É a lente que molda a nossa interpretação, nossa compreensão do mundo, como vivemos. O mundo nos influencia, o mundo é a nossa cosmovisão, ou nós influenciamos o mundo? O mundo dita como devo me comportar, como devo me vestir, e como devo viver, e como devo educar meus filhos. Eu tenho cosmovisão do mundo ou tenho cosmovisão bíblica? Veja no slide a seguir. A fé, a ética e a moral se expressam por meio da cosmovisão de mundo. Eu posso viver de acordo com o mundo, ou eu posso viver de acordo com a palavra de Deus. É uma escolha que nós cristãos precisamos fazer nesta última hora. Vivemos um tempo de dificuldade. Veja no slide a seguir. Aparece aí na tela a imagem de um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Ele desenvolveu a teoria da modernidade líquida, ou da pós-modernidade. Segundo ele, a partir de 1948, ao término da Segunda Guerra Mundial, a sociedade começou a abandonar valores sólidos e começou a adotar valores líquidos. Ele começou a ensinar que os valores que eram para ser duradouros passaram a ser valores efêmeros, para não durar. Por exemplo, um valor sólido é o casamento, instituído por Deus no Éden. O matrimônio, segundo a Escritura, Gênesis 2:24, Deus disse: deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Lá em Mateus capítulo 19, versículos 5 e 6, Jesus repete o que está escrito lá no Gênesis. Ele disse: portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão ambos sua carne. Então ele completa no versículo 6 dizendo: mas, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. É um princípio bíblico. O casamento, ele é indissolúvel, mas na pós-modernidade ele é líquido. A Escritura diz: até que a morte o separe, mas na pós-modernidade é até que haja confusão, até que haja dívida, até que alguém fique muito rico, até que alguém consiga um emprego melhor, até que alguém fique chateado com outro. Mas nós precisamos, enquanto cristãos, para influenciar o mundo, viver de acordo com a cosmovisão bíblica. Nós daremos exemplo de princípio bíblico, inclusive no relacionamento familiar dentro de nossa casa. Amém? Bem, vamos adiante. No slide a seguir, nós temos o problema da pós-modernidade, que é o progressismo. Remonta lá do século XVIII com os filósofos franceses. Eles querem um progresso mundial secularizado, ateu e racional, sem religião, sem fé e desconstrução de valores. A Bíblia Sagrada é tida como um livro ultrapassado, que precisa ser desconstruído. A ética e a moral cristã não tem importância alguma. E aí, dentro desse contexto, pode passar o slide seguinte, tem o relativismo ético. Aí aparece na tela dois filósofos,
Pirro de Elis, que é o primeiro, ele dizia: não é possível ter certeza de coisa alguma. É um filósofo pré-socrático do 4º século antes de Cristo. Protágoras, o outro, do 5º século antes de Cristo, também pré-socrático. O homem é a medida de todas as coisas. O que estão dizendo esses filósofos? Eles são considerados pais do relativismo. Eles estão dizendo o seguinte: não há verdade absoluta. E ninguém pode dizer ao homem o que é certo e o que é errado. Nem Deus e nem religião. O homem é a medida de todas as coisas. O homem define o que é certo e o que é errado. O homem decide o que é bem e o que é mal. O homem decide se é ou não é pecado. Não é revelação alguma divina que vai ditar regra ao ser humano. Portanto, eles dizem verdade é um plural. Eles dizem há várias verdades. Eu tenho uma verdade, o irmão tem outra verdade. A sua verdade é diferente da minha verdade. Você deve respeitar a minha verdade, eu respeito a sua verdade. Cada um deve viver a própria verdade. Agora a pergunta é o seguinte: se a nossa cosmovisão é bíblica, a nossa cosmovisão não é ideológica, não é secularista, não é progressista, não é baseada na ideologia humana, mas na cosmovisão bíblica, o que diz a Escritura sobre a verdade? João 14,6, Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por Cristo. Em João 8,32 ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 17,17, na oração sacerdotal ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para mim e para você, a verdade é absoluta, ela é Cristo Jesus. E se queremos influenciar o mundo, precisamos defender esta verdade. Veja aí no slide a seguir. Homem coletivo. Quando nós não defendemos a verdade objetiva, ou verdade absoluta, que é o cristianismo, e concordamos com o pensamento da maioria, nos escondemos, nos acovardamos, então nós passamos a reproduzir o pensamento da maioria. Porque esse pensamento da maioria, ele, quando questionado, nós somos alvo de algo chamado patrulhamento ideológico. Veja no slide a seguir. O patrulhamento ideológico é quando nós somos amordaçados. Por exemplo, a Bíblia condena a prática da homossexualidade. Mas o pensamento coletivo, geral, é de não tocar no assunto. Por quê? Porque o patrulhamento ideológico lhe amordaça. Se você se posiciona contra a prática da homossexualidade, você é considerado homofóbico. E se você se posiciona contra o aborto, contra a legalização de drogas, ou contra a prostituição, o patrulhamento ideológico diz: você é preconceituoso, você tem discurso de ódio, você é intolerante, você é fundamentalista, você é uma pessoa retrógrada. E então, por conta disso, as pessoas aderem ao pensamento coletivo com medo do patrulhamento ideológico, de ser, na atual conjuntura, de ser isolada, lacrada, cancelada. E aí vem uma coisa chamada, veja no slide seguinte, chamada politicamente correto. Eu agora não falo mais nada, eu não digo nada do que eu penso, porque eu tenho medo de ser atacado, tenho medo de ser prejudicado, tenho medo de ser lacrado ou cancelado. E isso veio para dentro da igreja. Alguns pregadores preocupados em manter agenda, em fazer palco, não pregam mais a verdade. Porque a verdade pode machucar, a verdade pode criar suscetibilidades e não tem mais agenda.
Não se prega contra o adultério, não se prega contra a mentira, não se prega contra o erro, não se prega contra a hipocrisia, não se prega arrependimento, só mensagem de autoajuda. Então, queridos, o que nós precisamos fazer? Qual é a nossa posição? Qual é o nosso desafio? Veja no slide seguinte. Estou indo para o encerramento. Nós vivemos uma crise contemporânea. Se alguém já ouviu falar no filósofo alemão chamado Habermas, está aí na tela. Ele não é cristão, mas ele desenvolveu um conceito que nós precisamos atentar. Ele diz assim: existe um fenômeno chamado colonização. Ele diz que nós vivemos duas esferas, o mundo sistêmico e o mundo privado, ou o mundo da vida. O que é o mundo da vida, ou o mundo privado? É as minhas concepções pessoais. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na Bíblia, eu creio nos milagres, eu tenho minha vida pautada pela palavra de Deus, orientado pela ética e pela moral cristã. Esse é o mundo privado, é o mundo da vida. Mas tem um mundo sistêmico, do lado de fora, que é o mundo do Estado, que é o mundo da sociedade. E ele diz, olha, cuidado, porque o mundo sistêmico vai querer colonizar o mundo da vida. Ou seja, o mundo sistêmico vai querer escravizar o mundo da vida. O mundo sistêmico, o Estado, a sociedade, a ideologia, vai querer ditar para você como você deve crer, em quem você deve crer, como você deve criar seus filhos, como você deve proceder, como você deve agir, como você deve andar e como você deve falar. Quanto a isso, a escritora aqui norte-americana, pode passar o slide, a Nancy Pearcey diz assim: a cosmovisão cristã precisa rejeitar a divisão da vida em esfera sagrada, limitado às coisas como adoração, moralidade, em oposição a uma esfera secular que inclui ciência, política, economia e o restante do cenário público. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: não é possível o cristão ter vida dupla, não há dualidade. Nós temos de fato duas cidadanias. Nós somos cidadãos da terra, mas também nós somos cidadãos dos céus. Eu tenho compromisso e responsabilidades com a minha cidadania terrena e tenho compromissos com a minha cidadania celestial. Porém aqui, como cantamos agora há pouco aqui com a irmã, é só uma noite. Nós vamos dormir uma noite. Sou peregrino, sou estrangeiro, sou forasteiro, estou de passagem. Aqui não é minha morada, e enquanto eu aqui viver, eu sou embaixador do reino dos céus, e como embaixador do reino, eu estou em defesa dos interesses do reino dos céus. E aí, amados, pode passar o slide seguinte. Essa obra chama o Ethos Pentecostal na Esfera Pública, em nossa tese de doutorado, publicada pela CPAD. Ao concordar passivamente em aceitar a dicotomia entre o público e o privado, bem como o absoluto e o relativo, o cristão desavisado reduz a fé a uma prática devocional e espiritual de cunho privado. Muitos só são crentes dentro do templo, muitos são só cristãos no ambiente da igreja, mas a nossa luz tem que brilhar na escuridão. Eu preciso dar testemunho de Cristo no trabalho, na escola, na vizinhança, na família, onde quer que eu estiver, onde quer que eu colocar a planta do meu pé, eu preciso influenciar as pessoas à minha volta. E aí, o penúltimo slide. Olha o que diz a declaração de fé. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Ela é a inerrante, completa, infalível palavra de Deus, que não pode ser mudada. E eu vou encerrar com o slide seguinte. E já passei uns minutos. Me suporte só mais um pouquinho. Nós vimos um conceito todo de que a ética e a moral cristã é fundamentada na palavra de Deus.
que ela é imutável, que não pode ser mudada. Nós vimos que o mundo sistêmico quer nos colonizar, quer nos escravizar, quer ditar como devemos viver e andar, e que nós precisamos decidir que cosmovisão teremos, a bíblica ou a do mundo. Então o exemplo clássico está aqui em Daniel capítulo 3, quando lá na Babilônia, 3 moços, Ananias, Azarias e Misael, estavam no campo de Durã, e o rei Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro com 60 côvados de altura, aproximadamente 30 metros, e o rei, em seu mundo sistêmico, ele fez um decreto real ordenando que todos deveriam se prostrar e adorar a estátua de ouro que tinha mandado construir. E os judeus que estavam no campo de Durã eram todos filhos da lei, e tinham o mundo da vida, o mundo privado, o mundo espiritual, que era norteado pela ética do decálogo. E o decálogo, no Êxodo capítulo 20, o primeiro mandamento diz: eu sou o Senhor teu Deus, e não terás outros deuses diante de mim. Escute bem isso, o primeiro mandamento diz: eu sou o Senhor teu Deus, e não terás outros deuses diante de mim. Escute isso, grave isso. O segundo mandamento diz: e não se prostrarás, e nem adorarás, e nem prestarás culto à imagem de escultura alguma, porque eu sou o Senhor teu Deus. 2 mandamentos: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, e não se curvarás a estátua alguma. Então, amados, escute bem, o relativismo diz que a verdade não é absoluta, que a verdade é plural, que a verdade depende disso, que a verdade depende daquilo. E então, a maior parte dos judeus relativizaram o mandamento. Eles disseram para si mesmos: se não nos prostrarmos, vamos morrer. Se não nos prostrarmos, vamos sacrificar a própria vida. Então, Deus vai entender que para preservar a nossa integridade física, vamos ter que nos sujeitar à lei, ao decreto real. E se prostraram. Quando os instrumentos musicais tocaram, eles se prostraram. Porque disseram: veja bem, se não prostrar, morremos. Ei, amados, que igreja relevante nós queremos ser, se ao mais leve toque do instrumento musical, da orquestra de imperadores no mundo todo, os cristãos se prostram diante do pecado e da imoralidade, e são coniventes com o erro, com a injustiça e com o pecado, para manter privilégios, para manter funções, cargos, salários. Mas havia 3 moços lá que iriam perseverar fiel na palavra, que não iam negociar, que não iam ceder à ética e à moral que Deus havia lhes revelado. Eles iriam influenciar. O rei os chamou e os intimidou. O rei disse: aqueçam a fornalha 7 vezes mais. É ou não é intimidação? Ele disse: vou dar a vocês uma outra oportunidade. Escute, amados, indo para o final. Eles disseram assim para o rei: o Deus a quem nós servimos, Ele é poderoso. Ele tem o poder para nos livrar da tua mão e também da fornalha.
e não precisa mandar tocar uma segunda vez. E olha a resposta que eles deram. A resposta deles, depois você consulta Daniel 3. A resposta deles está direcionada à ética do decálogo. Eles disseram: não serviremos os teus deuses. Porque o mandamento diz: eu sou o Senhor teu Deus, e não terás outros deuses diante de mim. Eles disseram: nós não serviremos os teus deuses, e nem vamos adorar a estátua de ouro que você mandou construir. E o rei ficou enfurecido. Quem poderá livrá-los? E eles disseram: Deus a quem servimos. E o que me impressiona, amados, é de que eles disseram para o rei uma coisa extraordinária. Eles disseram: rei, saiba porém de um detalhe. Estou parafraseando. Eles disseram: o Deus que servimos pode nos livrar, tem poder, mas tem uma coisa: nosso Deus é soberano. Ele é soberano, Ele é que decide quem vai livrar, quando livrar, como livrar. A decisão é dele. Poder para livrar Ele tem. Se Ele quiser livrar, nós não sabemos se vai, mas uma coisa fica sabendo, ó rei: se Deus vai ou não vai livrar, nós já decidimos, não vamos prostrar. Lançaram na fornalha. E o Senhor entrou com eles lá. Saíram de lá ilesos. Eles influenciaram uma nação ímpia. Eles influenciaram uma nação pagã. Eles influenciaram um povo idólatra. Porque ao término daquele feito, quando eles tomaram a postura de se manter fiel à palavra, o desafio que apresentei aqui, quando eles decidiram ficar fiel com a palavra e não negociar a fé, eles influenciaram, porque o rei faz um outro decreto. No novo decreto, o decreto anterior, o rei dizia: prostrem, adorem e cometam idolatria para o Deus que eu mandei construir. E no novo decreto, o rei diz a todos os povos, línguas e nações sob o domínio do império da Babilônia: eu determino que ninguém pode blasfemar do Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, porque Ele é Deus que livra da morte. A minha e a sua postura pode influenciar um bairro, influenciar a escola, influenciar a casa, a família, a cidade, o mundo todo. A igreja que defende e permanece fiel à palavra, a esta igreja muda o curso da história. Deus abençoe, amados, em nome de Jesus.